Palmeiras, pode esperar, que a tua hora vai chegar de novo. Olha, meu. Tô contigo até morrer! Vamos, Botafogo! Palmeiras é freguês! Palmeiras é freguês! Eu quero Palmeiras, pode vir! É Botafogo! É, o pessoal tá animado de... Não só o Brasil, como o mundo vai parar para Palmeiras e Botafogo pelo Mundial de Clubes. Primeiro do grupo A, Palmeiras enfrenta o segundo do grupo B, Botafogo. Esse confronto histórico, né, que vem roubando a cena nos últimos anos, Campeonato Brasileiro de 2023, Campeonato Brasileiro de 2024. Galera, Palmeiras está classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Vai ter duelo brasileiro nas oitavas no próximo sábado, Palmeiras e Botafogo brigando por uma vaga nas quartas de final. Bora dar uma olhada aqui na repercussão do que o pessoal também já está falando, projetando essa partida aí entre Palmeiras e Botafogo. Deixar os créditos aqui na descrição, tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like também, mas agora, bora pro vídeo. Sábado, 1h da tarde, não só o Brasil, como o mundo vai parar para Palmeiras e Botafogo pelo Mundial de Clubes. Não sei se você tem dimensão do tamanho dessa disputa que vai acontecer. Estamos falando de Botafogo, atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, enfrentando um dos melhores times do século aqui no Brasil e na América, que é o Palmeiras. Falando de dois clubes que se conhecem. E olha, se conhecem muito bem. Diversas vezes na história, pelo menos na história recente, se enfrentaram em momentos específicos especiais. No Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Em confrontos diretos, em mata-mata, meu amigo, o Palmeiras leva a melhor. Estamos falando de 5 vitórias para o Palmeiras em mata-mata contra 2 do Botafogo. Esse é aquele tipo de jogo que números não valem de nada. Estamos falando de uma competição que nenhuma das duas equipes nunca jogaram, o Mundial de Clubes. A expectativa, a ansiedade, o nervosismo do mundo inteiro está assistindo essa partida, obviamente, eleva e acaba com qualquer estatística possível. Realmente, vai ser um dos melhores jogos do Mundial de Clubes. Palmeiras e Botafogo. Mas e aí, na sua opinião, quem passa para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes 2025? Não esqueça de seguir o nosso perfil. E agora que a gente vai ter um clássico, Botafogo e Palmeiras nas oitavas. A gente sabe que já é um clube que vem sempre brigando por títulos também. Nesses últimos anos tiveram bastante jogos decisivos entre nós. E cara, é decisão, a gente não quer escolher nenhum adversário, né? A gente sabe que nessa competição só tem equipe grande e é estudar da melhor forma possível e fazer um excelente jogo e buscar a classificação. Agora teremos um clássico brasileiro, Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final, e teremos de fato já confirmado um brasileiro nas quartas da Copa do Mundo de Clubes FIFA. Tamo junto, rapaziada, valeu! É oficial, teremos Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Eu sou o Brown e você me segue em futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Quase que o Palmeiras deixou escapar a primeira colocação, a vaga no grupo A em primeiro lugar. E aí, passando em segundo, como estava perdendo, né? Passou boa parte do jogo do Inter Miami perdendo a partida, ia encarar o PSG, que estava no grupo do Botafogo e foi derrotado pelo Alvinegro. Mas com gols de Paulinho e Maurício, o Palmeiras recuperou a liderança e desse modo, o primeiro do grupo A, Palmeiras, enfrenta o segundo do grupo B, Botafogo. Esse confronto histórico, né, que vem roubando a cena nos últimos anos, Campeonato Brasileiro de 2023, Campeonato Brasileiro de 2024, cada um levou a melhor em um. O Botafogo eliminou o Palmeiras na Copa Libertadores no ano passado também. E esse ano tivemos um empate em 0-0 na estreia do Campeonato Brasileiro de 2025. São os dois times que ganharam os últimos campeonatos brasileiros. Duas equipes que ganharam recentemente a Conmebol Libertadores e que agora se encaram na inédita Copa do Mundo de Clubes. Tempo de Botafogo, campeão da Libertadores, ganhando campeão da América e vamos ser campeão do Mundial. É tempo de Botafogo. Sem palavrão. Sábado a gente vai comer furco. Sábado a gente vai comer furco. O torcedor tá aqui, tá. Calma aí, amigo. Calma. Tô aqui com a camisa do meu pai, cara. Hoje vai fazer 9 anos que eu não tá mais aqui. Que não tá mais aqui. Mas esse cara que me fez botafoguense aqui, ó. E eu amo Botafogo. Vamos, pai, essa classificação vai pra você, pai. Agora é mata-mata, não interessa o adversário. Não interessa. Palmeiras, pode esperar, que a tua hora vai chegar de novo. Olha, meu. Tô contigo até morrer. Vamos, Botafogo, de pé. É isso, William. A galera tá esperando o Palmeiras na próxima fase.
Todos esses ingredientes que tem, o duelo brasileiro em competição internacional sempre é difícil, agora no Mundial, outras vezes já foi em Libertadores e sabe que é difícil, a gente se conhece mais, se enfrenta mais, conhece os jogadores de forma mais individual, né? E acaba, às vezes, por vezes sendo um jogo às vezes mais chato, porque se conhece mais e dá menos espaço, dá menos chance para o adversário. Mas é isso, não tem para onde correr, é competir, é fazer o nosso melhor que a gente faz. Muitas vezes as coisas não saem como a gente gostaria que saísse, mas a gente nunca deixa de fazer o nosso melhor e hoje, mais uma vez, a gente vai destacar aí o não desistir da equipe e lutar até o fim, que essa é uma grande marca do Palmeiras nesses últimos anos e agora, diante do Botafogo, uma grande equipe, uma equipe que está também muito bem dentro da competição, teve sua primeira derrota hoje, você vê o campeonato, ele está muito... vem acontecendo coisas muito diferentes de tudo, né? Botafogo muito bem e a gente sabe que o Palmeiras também se classificou bem, então agora é mata-mata e se preparar bem porque não tem para onde fugir, a gente vai fazer o nosso melhor para que a gente possa seguir avançando. O maior Botafogo e Palmeiras sempre vai ser o próximo. Depois de 2023, com o Palmeiras sendo campeão, 2024 Botafogo eliminando o Palmeiras nas oitavas da Libertadores e ganhando o Brasileirão. Agora teremos Botafogo e Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. A gente não pode chegar aqui e afirmar que para esse confronto tem um favorito, mas é certeza de jogão. Já pensou Botafogo e Palmeiras nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes? Quem ser campeão não escolhe o time. Pode vir o Palmeiras, que venha o Palmeiras. Palmeiras é nosso freguês. Palmeiras é freguês do Botafogo. É Botafogo. Alô, Botafogo. É isso. Palmeiras é freguês. Palmeiras é freguês. Eu quero Palmeiras. Pode vir. É Botafogo. É Botafogo. O pessoal tá animado demais por aqui. Talvez seja o jogo mais chato do campeonato, porque os dois times se conhecem de jogar junto, jogar contra lá, já estão nessa rivalidade há alguns anos aí, então vai ser aquele jogo de estudo de um lado pro outro, porque, vim de lá do Brasil até aqui pra ser eliminado por um brasileiro, né, velho? Ou se classificar em cima do brasileiro, mas vai ser um grande jogo, com certeza. Talvez seja o jogo mais chato do... Nós queríamos passar em primeiro, nós não sabíamos que ia acontecer no outro grupo. Sim, é uma rivalidade, dos últimos 2-3 anos, é uma equipa que se tem reforçado muito, que tem excelentes jogadores, belíssimos jogadores, tem um excelente treinador, está super moralizado, ganhou a Paris Saint-Germain, fez ontem, mesmo hoje, fez um bom desempenho contra o Atlético Madrid, portanto... bom que as equipas brasileiras têm passado, nós passamos, o Botafogo passou, desejo mesmo para as outras duas, sinceramente. Nós queríamos passar em primeiro, nós não sabíamos que ia acontecer no outro grupo. Y después Palmeiras, creo que es uno de los mejores equipos de Brasil a nivel colectivo. Sale uno rápido, entra otro más rápido, más dinámico y eso es lo que tiene el fútbol brasileño y un equipo como Palmeiras. Es uno de los candidatos a ganar todos los años de Brasileirao, la Libertadores y bueno, creo que dejamos una buena imagen contra um rival muito complicado. É isso, quando a gente fala do pacto, não é julgando uma boa atuação, nem dando o mérito aonde pouco tempo, porque o jogo do Palmeiras foi muito ruim, quase todos os conceitos daquilo que o Abel acredita em futebol, né? O espaço que o meio-campo do Inter Miami teve, que o Inter como um todo teve, zero pressão em cima do portador da bola, o Busquets no primeiro tempo tocando nela quase 60 vezes, tipo, ele e o Redondo sem nenhum incômodo no meio campo, então assim, nada funcionou, mas quando a gente fala do pacto e brinca, né, com o Real Madrid, com o Palmeiras e com outros, é o pacto em ganhar jogos que ele é péssimo em alguns momentos, em que, pela lógica, em qualquer outro esporte, o time seria derrotado, mas o espírito, e sei lá mais o que, consegue fazer o time achar resultado onde não tem brecha, assim, porque o jogo do Palmeiras foi muito ruim. Hoje é um jogo preocupante, assim, pela falta de conexão de tudo aquilo que o Abel tem como prioridade, né? Muito, muito pouco para se criar e muito susto, né? Podia ter tomado 3-0 em algum momento do jogo, quando estava 2-1, podia ter tomado 3-1, aí acha o 2-2 num jogo muito ruim, porque assim, tem jogos que o Palmeiras martela, busca empates, claramente sendo melhor que o adversário.
não é o caso de hoje, né? Em algum momento o Palmeiras teve até mais volume, era de se esperar, fisicamente é um time superior, taticamente é um time superior, tecnicamente, distribuindo todas as posições, também é um time melhor. O Inter Miami, para mim, de novo, é uma grande surpresa, porque a gente fez jogos do Inter Miami aqui, a gente transmite a MLS, o time é muito exposto. A gente viu o que aconteceu na Conca Champions, assim, tomando um vareio na semifinal para um time que é 1 milhão de vezes pior do que o Palmeiras. Então, assim, o time se acertou de alguma maneira. Sabe-se lá como que o Mascherano também não é a primeira linha de treinador. Eu acho que hoje diz muito sobre, claro, ter o Messi e o Suárez é uma parada louca, mas eu acho que hoje depõe muito contra o Palmeiras. É bem preocupante pro mata-mata enfrentar o Botafogo com o nível de jogo que fez hoje. Com linha de passe, tem uma declaração aqui do Abel Ferreira. Se fosse colocar a declaração do Dimas Copedê. A declaração do Dimas é fortíssima, mas já debatemos os assuntos que o Dimas trouxe aqui. Ele tem razão em grande parte. Ele tem razão em grande parte, sim, mas ele está um pouco indignado e o tom do Dimas, mesmo nesse horário, talvez não seja muito adequado, né? Depois eu vou mandar uns vídeos sobre outros assuntos para ele se acalmar. Bom lembrar que hoje estamos no comando, nesse momento, do Felipe Selvani, porque o Dimas... Né? Quando tem o jogo do Palmeiras... Sentiu que poderia passar mais as emoções fazem com que ele prefira... Ele conseguiu prever. Ele conseguiu prever. Mas ele como um trabalhador de nível muito alto, merece essa regalia. Abel Ferreira, eu também errei naquilo que era estratégia e o elenco que devia iniciar o jogo, sobretudo naquilo que era para parar as transições do adversário. Raríssimo, hein? Aqui ele está falando, errou a estratégia e errou na escalação, então. E o elenco que devia iniciar o jogo. Então ele errou, está assumindo que errou a escalação. Ele está falando da mesmo. escalação. Isso. Eu acredito que muito vai nessa linha do que a gente estava falando. É isso. O Emi Martins tinha que ter começado esse jogo. Aí não é uma crítica ao Lucas Evangelista, mas é uma questão tática. E, repito, para mim, aí é até uma crítica, entre aspas, assim, ao que o Veiga não vem conseguindo jogar. É importantíssimo, tem toda a história, acho que ainda pode ser muito útil o Palmeiras, mas nesse momento o Maurício está jogando muito melhor que ele, inclusive muito mais intenso que ele, até para fazer essa marcação mais alta que o Birner estava falando. Então, para mim, esses dois nomes são as coisas discutíveis da escalação. Em relação a Marcos Rocha no lugar do Giai ou Flaco no lugar do Vitor Roque, foram as outras mudanças, eu não vejo... Acho que não é nesse ponto que ele toca, quando ele aceita que não foi bem. Questão, veja, o meio de campo, por exemplo, o Messi não é uma novidade no futebol mundial. O Messi, com todas as restrições hoje, porque não é mais um menino, ele foi o condutor dessas transições. Ele vem, baixa, levanta a cabeça e ele, de olhos fechados, ele abastece o time, ele faz o time funcionar. Então, esse, por exemplo, é um cara que você não pode deixar jogar com a facilidade até que ele teve, que ele vem, sai, busca. Ele buscando espaço em vários setores, sempre tinha que ter um acompanhamento para não ter tanta facilidade de promover a transição. De virar de frente, carregar a bola, como ele conseguiu várias vezes. E ainda, eu sei que o Luis Soares fez um gol, é muito difícil falar isso, mas o Luis Soares ele não é a mobilidade em pessoa hoje. Então, essa transição, o Luis Soares é um cara do toque final, embora ele tenha deixado 2 pelo caminho e feito o gol. A própria finalização dele na cara do goleiro, muita qualidade. Mas você não é o cara que vai receber a bola e vai correr uma distância enorme, 40 metros. Então, assim, a transição, ela era uma transição que você enxergava como ela acontece. Não é com o Suárez, é com o Messi. O Suárez é o ponto final, olho nele, mas eu tenho aqui meus zagueiros. E ele permitiu, quer dizer, foi muito fácil. Mas, assim, os erros técnicos, se qualquer escalação do Palmeiras, mantendo os erros que a gente viu dentro de campo, seria uma tragédia. Porque eles começaram, aí, é claro, começa a pesar, né? O jogo vai ficando pesado, preocupante, você está saindo de um adversário para o outro, sei lá até que ponto isso interfere na cabeça durante o jogo. Até a chance de eliminação houve num determinado momento. Poderia acontecer. Chegou um momento ali que faltava um gol do Porto. Um gol do Porto. Pro Palmeiras estar eliminado. Que só não passou porque o Porto está uma desgraça. Está horroroso. O Oli é o time da virada. E quando ele fala da estratégia, do amor. Eu acho que a estratégia tem a ver com não ter pressionado mais a saída de bola, não ter feito o time jogar mais em cima. Com 2 volantes que
Se não são, faltam primeiro ele admite que é ruim nas duas coisas. Escalação, ele fala na estratégia e na escalação, né? Quando ele diz no elenco, ele está se referindo ao elenco. Quando ele tem convicção que ele foi bem, aí ele cria um terremoto na beirada do campo. Mas quando ele viu que eu sou parte disso aí ele fica ali. Agora, eu acho que essa declaração é o começo da preparação para o jogo contra o Botafogo, porque ele tira dos jogadores. Realmente o discurso no vestiário deve ser o mesmo. Eu errei, mas a responsabilidade é minha, tá lá, eu falei. E é como se pegasse uma lousa, olha, escrevi tudo errado, apaga. A gente sabe que tem que fazer isso, a gente está acostumado a jogar assim, assado. O time está treinado para, quem sabe, fazer um jogo à altura do Palmeiras contra o Botafogo, que é necessário. Porque tem muitas declarações assim, para tirar o peso do jogador, está na cara que tiveram problemas individuais, a ideia do técnico foi boa, e aí essa eu acho que realmente assumindo, foi comigo. Foi comigo. Não é só para tirar o peso dos caras, foi comigo mesmo. Até porque ele pega os 2 pontos, né? As duas. Eu até me pergunto quanto ele ia. Quando ele põe o Marcos Rocha no lugar do Giai, que, repito, para mim não teve impacto no jogo, não foi essa. Mas é por causa do cartão amarelo do Giai? Acho que não. Então talvez seja já vislumbrando também o Marcos Rocha jogando contra o Botafogo. Porque a primeira troca dele foi o Veiga, né? Lembrando que jogadores que entram pendurados... No intervalo, né? Sim. Talvez ele também tenha... Então, os pendurados eram Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Felipe Anderson, Facundo Torres, Gustavo Gomes já falei, né? Falou. Richard Rios. E tinha mais um, que eu esqueci. Os pendurados nessa quantidade aí... E pesados, né? E o Piquerez. Você ferra um time todo. Obrigado, Felipe. O Piquerez também. Olha, Piquerez, Richard Rios, Gustavo Gomes, para falar desses três indiscutíveis. Não arruma. E o Silvani, por favor, me corrija se eu estiver equivocado, eles continuam pendurados no jogo das oitavas. Nas quartas de final, quem não tomar amarelo está zerado, aí é outra coisa. Exatamente. Mas quem tomar nas oitavas tem 2 jogos aí para segurar esse amarelinho aí. Um jogo agora. Um jogo, Eu acho até um tanto severo, né? Assim, eu acho para um campeonato. Eu sou uma coisa muito antiga, eu sei que não é pauta, eu sou contra ficar suspendendo os jogadores por excesso de cartões amarelos. Eu acho isso tem o menor nexo. Você tira, de repente, um cara que é muito importante porque reclamou com o juiz, e aí o cara não joga uma final, um mata-mata. Eu sou contra, mas é a regra. Isso eles até mudaram, né? Justamente para que você não tenha na final. Semifinal. O zerar é isso, né? É para que não aconteça justamente numa final. Você muda uma classificação, né? Com esses pendurados aí, se tomar amarelo. Eu tenho aqui apenas, então, somente 3 minutinhos. Não sei se vai ser possível para todo mundo, mas jogo rápido. Aonde que o Botafogo olha para o Palmeiras e fala o caminho pode ser por aqui? Onde que o Palmeiras olha para o Botafogo e fala o caminho pode ser por aqui? É que eu vejo hoje no Palmeiras, assim, já de algum tempo, ele tem muitas possibilidades de troca, de mudar de sistema, de nomes. Então ele pode alterar e vai alterar vários nomes. Acho que ele vem com o Maurício, acho que ele vem com o Felipe Anderson, com o Piquerez, com o Facundo, com o Rios e Aníbal ou Martínez. Acho que ele vem, né, modificado. O Botafogo, acho que entrou numa rota de não muita mudança. Então, assim, se o Gregório não tivesse suspenso, eu iria mais com o time que jogou essas duas partidas aí. Agora, com essa suspensão vou com o terceiro no centro de campo ou ele poderia entrar, pode ir contra o Palmeiras, o Renato Paiva, só colocar o Cuiabano, jogar num 4-2-3-1, traz Savarino por dentro, fica um time que vem jogando, não é nenhuma novidade, mas eu não sei se para um jogo que pode durar 120 minutos, que é um mata-mata... Você guarda uma opção ofensiva também. Se o Renato Paiva vai logo de cara com um time mais ofensivo em relação a esses 2 últimos jogos. O que eu acho que o Mundial vai ver é algo que eles não perceberam, não estão ligados ainda, que um jogo entre brasileiros é outra conversa. Eu acho que é um negócio bem diferente. O Botafogo arbitrar, porque tem que ter estômago para arbitrar jogo entre sul-americanos. Eu acho que o Botafogo, que o Abel não vai pressionar alto o tempo inteiro, vai fazer a pressão como fez hoje. E eu acho que o jogo exige isso. Botafogo é lançamento longo nas costas da defesa do Palmeiras, lado de campo principalmente. A gente vai jogar com 3 jogadores ali para forçar o Palmeiras a ir para trás ou tentar pegar os jogadores
Palmeiras um pouquinho mais adiantados na velocidade do Arthur, do Savarino nas costas. E acho que o Palmeiras é justamente roubar a bola, onde o Botafogo faz o lançamento ali, pegar a defesa do Botafogo aberta. São detalhes do jogo que os treinadores vão tentar fazer nessa preparação. E bola aérea, perigo para ambos, segurança de ambos são muito fortes nisso. Tem 30 segundos, Jean, no pique. Eu acho que assim, eu tenho só dúvida de... talvez a gente não tenha um jogo tão legal no começo, pelo menos. Dependendo do andamento das coisas, talvez isso mude, mas o Botafogo é muito forte nas transições também, rápido. O Igor Jesus vive um momento espetacular, né? Tem conseguido aproveitar as oportunidades que ele tem. O Palmeiras tem tido essa postura muitas vezes, não a que a gente viu contra o Porto, mas a que a gente viu principalmente contra o Al-Ahly. Então, talvez a gente tenha, pelo menos no começo do jogo, um jogo de muita espera dos dois lados, e aí talvez precise de um estalo, alguma coisa precisa acontecer para que o jogo aconteça de fato. Não existe jogo de... É isso, galera. Palmeiras está classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes e vai ter duelo brasileiro nas oitavas de final. Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar. Como a gente viu aí no vídeo, né, muitos botafoguenses provocando o Palmeiras, já cravando a classificação. Tem tudo para ser um grande jogo, um grande duelo entre os dois times. E vamos aguardar essa partida aí no próximo sábado. O torcedor já está na expectativa para esse jogo. Ontem não foi uma boa atuação do Palmeiras contra o Inter Miami. O time bem abaixo, o Abel até assumindo ali a culpa. O time jogou muito mal, correu muitos riscos, mas arrancou o empate e avança, né, primeiro do grupo. Se livrou também ali de pegar eu acredito que entre Botafogo e PSG, o torcedor ia preferir o Botafogo, né? Até por ser um time ali que já conhecemos, né? O Botafogo é um bom time também, mas entre PSG e Botafogo, eu acredito que o torcedor escolheria sim o Botafogo, né? Não vai ser um jogo fácil, vai ser um duelo aí bem difícil. O Botafogo tem um bom time e principalmente pela rivalidade que vem tendo ali nos últimos anos, né? Palmeiras recentemente tirou o título do Brasileiro do Botafogo. O Botafogo na última temporada foi campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Então tem tudo para ser um grande jogo aí essa partida das oitavas entre Palmeiras e Botafogo. O torcedor do Verdão já está na expectativa para essa partida no próximo sábado. Não pode jogar ruim igual jogou contra o Inter Miami, né? O Palmeiras não pode vacilar. Mas tem tudo para ser um grande duelo. Já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Você que está confiante, acreditando que o Verdão vai avançar para as quartas de final do Mundial de Clubes. Já tem a certeza que já vai ter um brasileiro nas quartas de final. Mas é isso. Deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.